Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Juízes capítulo 8, a derrota de Zeba e Zalmuna. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhe respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e atravessaram em Sucote. Disse ele aos homens dali: peço-lhe um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo o rei de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com os espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel. Mas eles responderam como de Sucote aos homens de Peniel. Ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Nóbede e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército de Zeba e Zalmuna. Os dois reis de Midian fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois de Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sicote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes de 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui está Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em poder de Zeba e Zalmuna? Porque deveríamos dar pão aos seus homens? Exausto, Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando com os espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeté, seu filho mais velho, e lhe disse: mate. Jeté, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-no você mesmo. Isso existe coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. O manto sacerdotal de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos dos Midian. Não reinarei sobre vocês, responderam Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhe faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua prata dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade o daremos a você. Então estenderam uma capa e cada um jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo israelita prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família.
a morte de Gideão. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Amimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofras dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, israelitas voltaram a prostituir-se com Balaíns, cultuando-os, entregaram Baal Berite como seus deuses, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado da mão dos seus inimigos ao redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não conheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.